coração disposto a queimar por ti. Em todos os versos e canções que eu consegui contar, todas as vezes que eu cantar, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
que Ele que cura as nossas dores, que nos trata como filhos, está aqui nesta manhã para fazer parte da tua vida, transformar você, te preparar para levar para perto dele um dia que estaremos na eternidade. Seja sincero na tua oração. Espírito Santo, o culto é culto se você está aqui. O que faz nós sermos igreja, o que faz esse ambiente ser um ambiente de culto é o Senhor neste lugar. O Senhor tem total liberdade, Espírito Santo aqui para nos curar, nos transformar, nos dirigir, nos repreender se for preciso. Apenas faça parte e tenha liberdade nesta manhã aqui no nosso meio. O Senhor é Deus neste lugar. Nós não somente clamamos, pedimos, mas imploramos o teu agir, a tua presença. Nós temos dependência de ti e queremos te conhecer mais, Espírito Santo. Glória a Deus. Graças a Deus. Aplauda o Senhor. Faça um ovo aí para quem está perto de você. Vem plagiando assim. Bom dia a todos, paz seja convosco. Bom que você está aqui nesta manhã. Um dia já não tão quente como alguns anteriores, mas um pouquinho mais gelado. E fique tranquilo que vai gelar muito mais ainda. O importante é que você está aqui. E nosso Deus, que é real, também está aqui. O culto não é uma mera reunião ou um encontro qualquer. É um lugar de filhos encontrar com o Pai. É um lugar de a palavra se tornar clara no nosso interior para que a gente possa praticar e viver. Se você quiser abrir junto comigo, João capítulo 10, versículo 10. Texto bastante conhecido. João 10, 10. Amém? Então, a intenção do ladrão é roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a vida completa, ou vida em abundância. Amém? Graças a Deus. Quero falar hoje, continuando aquele tema de por interior. Nós falamos sobre a importância de perdoar. Já falamos sobre sentimentos que nos matam. Hoje vamos falar sobre complexos do nosso interior. De fato é certo, o pastor Milton sabe disso, que o culto muitas vezes não é o lugar que resolve esse tipo de problema. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente vem no culto e um complexo do nosso interior, ele precisa de mais que apenas ouvir uma palavra para ser resolvido. Muitas vezes de um acompanhamento, muitas vezes de um retiro, como um encontro com Deus, de um ambiente que a gente consegue afastar a nossa mente do nosso cotidiano. Mas o que eu quero hoje com essa palavra é que a gente venha entender se há no nosso coração algum complexo que a gente tenha desenvolvido, que tenha atrapalhado a nossa vida, algum lixo que a gente tem carregado durante a nossa vida, para clamar a Deus para que Ele venha nos livrar, nos curar disso. E de repente, quem sabe você vira conversar com a gente dizendo assim: olha, eu estou nessa situação e preciso me livrar disso, preciso de uma ajuda nisso, para mim ser um cristão que consegue se aproximar mais do nosso Pai. A gente não vai conseguir conhecer a plenitude de Deus e viver os planos completos de Deus sem estarmos completamente curados. Sem o nosso interior curado, é como se a gente fosse um adolescente rebelde querendo dirigir por aí, sem ter idade, sem ter carteira. Digamos assim, não há o preparo. A gente não vai estar preparado emocionalmente para lidar com aquilo que Deus vai trazer na nossa vida e a gente vai acabar estragando tudo. E aí Deus não dá coisas para quem não está pronto para recebê-las no geral. Por isso nós precisamos, para poder conhecer as profundezas do nosso Deus e viver aqueles planos que Ele tem para nós, sermos cristãos com o nosso interior curado, sem carregar mágoas e falta de perdão.
sem carregar sentimentos que nos matam, como a gente falou nas outras 2 vezes, e sem complexos também. E a gente ainda vai, esse assunto sem dúvida é muito extenso, mas tem muito assunto ainda. Nós, no próximo encontro, quando for possível, vamos falar sobre orfandade. Nós somos cristãos, temos um Pai poderoso, mas andamos como órfãos. E hoje, então, falaremos sobre complexos. Você viu aqui neste versículo, de fato, que Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância, mas tem sido isso realidade na nossa vida? Vida em abundância não quer dizer que a gente não vai ter problemas. Vida em abundância também não quer dizer que a gente vai ter uma mansão, um carro de 500 mil e não vai ficar só deitado na rede, passeando, indo para a praia e só na vida boa. Não é isso que quer dizer vida em abundância. Mas muitas vezes, será que essa vida em abundância que a Bíblia nos propõe, ela é real na nossa vida? Às vezes parece distante, por estarmos carregando coisas que não deveríamos estar, lixo que não deveríamos estar carregando em nosso interior. Um complexo ele é formado por emoções erradas ou traumas que a gente acaba fazendo isso se tornar uma realidade na nossa vida. E nós vamos ver exemplos disso. Mateus 11:11, por exemplo. Tem o seguinte texto, Mateus capítulo 11, versículo 11. Na verdade, de todos os homens que já nasceram, nenhum foi tão grande quanto João Batista. Olha só, Jesus elogia colocando um homem, João Batista, nas alturas. Nenhum homem foi tão grande quanto João Batista. No entanto, até o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isso nos mostra o quê? Não há ninguém maior ou ninguém menor diante de Deus. Tem pessoas que se aproximam mais, assim como tem filhos que chegam mais perto do pai, Tem filhos que se aproximam mais do nosso Deus, que despertam mais interesse e vão atrás de conhecê-lo mais. Mas Deus ama cada um de nós da mesma maneira. É fato que muitas vezes a gente tem péssimas manias que nos frustram, como ficar, por exemplo, se comparando com outras pessoas. A gente fica se comparando, mas eu sou gordinho, aquele é magrinho, mas eu sou isso e aquele é melhor do que eu. Eu sou assim, aquele tem mais dinheiro, eu sou assim, aquele vive melhor, a minha casa é isso, aquela é mais bonita, a minha vida é desse jeito. Mas aquela pessoa tem uma vida que é um sonho. Aquela pessoa é feliz, aquela pessoa é isso. Não é saudável para a gente ficar se comparando com outras pessoas. Primeiro que cada um tem uma vida, uma realidade. Mas mais do que isso, porque cada um de nós individualmente é amado do nosso Pai. E se nós confiamos nele, viveremos aquilo que ele tem de plano para nós. Mas não é saudável que a gente fique nos comparando, se comparando com outras pessoas. As outras pessoas também têm defeitos, têm falhas, pode até ter muito dinheiro, mas dinheiro não resolve tudo. Dinheiro pode até trazer felicidade, mas não a felicidade completa. Pode até facilitar bastante as coisas, mas não é a solução de tudo. Então não é necessário que você compare a sua vida com outras pessoas. Deus ama cada um do jeito que nós somos. Nós somos o quê? Uma reunião da nossa aparência, sendo magrinho, gordinho, sendo cabelo assim, enrolado, liso, ou sem, sendo branquinho, moreninho. Cada um de nós, a reunião, digamos assim, desse conjunto de características da nossa aparência, da nossa personalidade, dos nossos dons, das nossas aptidões, da nossa vocação, dessas coisas todas é o que faz a gente um indivíduo diferente de todos os outros. Com certeza tem gente que tem mais facilidade para a gente das coisas que a gente trabalha, tem gente que é mais bonito, tem gente que é mais isso, tem gente que é mais aquilo, mas nós somos únicos com essas características. E um indivíduo que não existe outro igual no universo inteiro. E por isso, Deus nos ama cada um com
um indivíduo único, que tem o sopro de vida dele, e nós somos amados de Deus. Não é necessário que a gente se compare com outras pessoas e nem que a gente coloque um excesso de autocrítica sobre nós. Claro que tem coisas que, por exemplo, a gente consegue fazer diferente na nossa vida. Hoje muita gente já pinta o cabelo, faz um regime, faz isso. Tem coisas que são, muitas vezes, que a gente não gosta, né, em si mesmo. Mas a nossa personalidade, muitas vezes, é o tipo de coisa que a gente não muda assim. Não é? E a gente coloca um excesso de autocríticas. Porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu não presto, eu não isso, eu não aquilo, eu não consigo. Nós precisamos parar de colocar esse excesso de autocríticas. Isso não é saudável para nós. A gente ter uma autocobrança, sim, não, eu devo fazer o meu melhor, devo me esforçar, devo fazer o que é correto. Isso sim, um equilíbrio. Mas a gente passar do limite daquilo que faz bem para nós e nos leva a fazer o que é certo, para colocar uma cobrança que já nos faz mal, a gente não deve fazer isso. Nesse mesmo texto, a gente entende que Deus trata todos de mesma maneira, então muitas vezes a gente tem um olhar de si mesmo como se nós fôssemos inferiores aos outros. Não, né? Aqui na igreja todo mundo é abençoado, Deus fala com todo mundo, mas comigo não. Eu devo ser não devo ser tão amado. A minha vida foi muito difícil, fui isso, fui aquilo, e Deus não, eu sou menor, não tenho valor. Às vezes a gente pode até não dizer isso, mas a gente vive como se a gente fosse realmente inferior aos outros. Mas essa também não é uma verdade. De fato é que esse não é o momento para a gente ter essa, digamos assim, conseguir se livrar de todo esse lixo que a gente carrega, porque é um momento rápido, um culto de manhã. Mas eu quero colocar você para pensar no que você tem sentido, no que você tem vivido, para de repente o Espírito Santo despertar o que tem de errado, o que você anda carregando que não te faz bem, complexos, sentimentos e aí afora, para você buscar a cura, se livrar desse lixo, se livrar dessa sujeira que você carrega e é desnecessária. Converse se você acredita que precisa. Só não devemos procrastinar, ou seja, ficar empurrando com a barriga, né? Um costume terrível. E é comum. A gente vê alguma coisa errada e não faz nada. Amanhã eu vou resolver. É que nem aquele regime de 1ª, 2ª de janeiro. Na 1ª, 2ª de janeiro, o dia mundial de começar um regime que só dura um dia. Não é? Quem já não fez isso, não precisa levantar a mão. Né, gente? Morre comendo no Natal, no Ano Novo. Não, segunda-feira, 1ª, 2ª de janeiro, eu vou começar o regime e mudar esse negócio aí. É aquela promessa que a gente nunca faz. Não adianta a gente fazer isso com a nossa vida, com os nossos sentimentos e emoções. A gente só está fazendo mal a si mesmo quando a gente detecta algo ruim que a gente carrega de sentimento, de frustração, de trauma e não busca resolver isso daí. É uma carga pesada que Jesus está disposto a trocar para nós. Mas a gente é teimoso e insiste em carregar. A gente é teimoso e prefere carregar uma carga pesada que nos faz sofrer do que buscar de Deus, né, mudar isso, de buscar uma ajuda de repente e mudar isso. Isso exige um pouco de esforço da nossa parte, mas é essencial para que a gente possa ser uma pessoa mais feliz, sem carregar esse lixo, conseguir muitas vezes crescer em diversas coisas, porque esses sentimentos e complexos travam a nossa vida. Para vencer essas barreiras, a gente precisa se livrar de lixos inúteis que a gente carrega. Não fique no seu interior com esse tipo de complexo de inferioridade, auto-menosprezo, de eu não sirvo para nada, não tenho valor, eu sou culpado por isso e não mereço ser feliz. Nós precisamos saber que nós somos filhos de um Pai poderoso e que nos ama. Pode a nossa própria família na terra ter nos rejeitado, mas aquele que é um Pai perfeito nos ama e Ele pode mudar isso no nosso interior. Amém, Jesus. Para que a gente seja de fato, se sinta de fato amado. Às vezes a gente é de coração duro, não dá valor para isso, não se importa, não busca,
Mas cada um de nós precisa se sentir amado pela nossa família, que muitas vezes negligencia isso. Por isso cada um de nós que é pai e mãe precisa ser um pai presente, um pai que ama. Porque isso é uma necessidade dos nossos filhos. Mas mesmo nós adultos temos essa necessidade de sermos amados. E nós temos um Deus que nos ama, e colocar essa confiança nele, permitir isso acontecer, não é uma fraqueza. Isso de fato fortalece, nos capacita para ter um crescimento na vida, para ser uma pessoa mais feliz, dentro da nossa realidade, dentro da nossa condição financeira, por exemplo. É bom, muito bom quando a gente pode prosperar, mas a gente só vai ser feliz quando prosperar? Por que não podemos ser felizes agora enquanto caminhamos dia a dia na nossa vida? Amém? Podemos, se permitirmos o amor de Deus nos alcançar, podemos ser felizes a cada dia da nossa vida. Um dia a bênção de Deus vai chegar na nossa vida, talvez a prosperidade, a cura e tantas coisas que Ele pode fazer, que talvez sejam planos dele na nossa vida. Deus tem planos e projetos e um caminho para cada um de nós. Mas o que Deus quer não é que a gente seja feliz só quando isso for real ou concreto, mas Ele quer a cada dia fazer parte da nossa vida, no dia a dia, nas pequenas coisas. Falarei mais sobre isso, mas 95%, talvez até mais, do agir de Deus, das ações de Deus, das coisas que Deus faz, são pequenas e quase imperceptíveis. Uma pequena parte do agir de Deus são em coisas grandes e maravilhosas que nos saltam à vista, como lá quando Moisés abriu o mar, ou em coisas grandes na nossa vida que nos arregalam os olhos. 95%, né? É um chute, né? Uma proporção que eu mesmo cheguei, do agir de Deus são em coisas pequenas. E se a gente não parar, a gente nem percebe, a gente vai achar assim, não, isso daqui ia acontecer de qualquer jeito, não foi intervenção de Deus. Isso aqui era uma coisa que naturalmente aconteceria, isso aqui é uma coisa que naturalmente daria certo, mas não foi. A gente só vai descobrir o tanto de coisinha que Deus fez, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, para cuidar da nossa vida. E conforme a gente vai conhecendo Jesus, a gente vai começando a perceber essas pequenas coisas, de tanto de coisas a cada dia que Ele faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e que a gente passa o dia a dia e a gente não dá valor. E que se não fosse a intervenção de Deus, aquilo não seria daquela forma. Mas a gente não percebe e acha que Deus nem está envolvido em nossa vida, mas Ele está. Mas nós precisamos dessa cura e nos livrar desse tipo de lixo que a gente carrega para poder realmente conhecer o nosso Deus. Nós não precisamos esperar a eternidade para conhecer Deus, podemos conhecê-lo agora. E digo a vocês que não tem coisa ou valor ou bem maior neste mundo, mais importante do que qualquer bem que a gente conquiste aqui. E é muito bom a gente ter uma casa bonita, carro, não estou dizendo que não é. Ter um emprego que a gente tenha um sucesso profissional, por exemplo, tudo isso é muito bom. Mas de todas as coisas, de qualquer coisa que a gente possa alcançar, nenhuma vai transformar o nosso interior e nos dar um sentido tão real para a vida quanto conhecer o nosso Pai. Aleluia, Deus, é verdade. Conhecer a Deus, conhecer aquele que pode habitar e caminhar conosco. Experimente orar todos os dias e ser honesto na tua oração, orar do teu jeito. Não tem palavra mágica assim, ou uma coisa que eu te diga assim, repita isso, que o Espírito Santo vem na tua casa. Ore lá, experimente orar todo dia lá na tua casa, com as tuas palavras, com sinceridade. Não tentando maquiar as coisas, mas orar com sinceridade lá. Experimente. Talvez passe uns dias ali, porque o Espírito Santo ele fica só esperando. Será que esse daí vai levar a sério isso mesmo ou foi só empolgação? Experimente. Quando você vê o Espírito Santo começar a vir na tua casa te visitar. Ele é real. Se nós tratarmos Deus como alguém real, Ele é real na nossa vida. Existem vários tipos de complexos, lógico, e eu quero falar sobre alguns. Verbal, por exemplo. Como está lá em Provérbios 18, 21, fala sobre o poder da língua, não vou abrir. Quantas vezes a gente já foi ofendido, amaldiçoado,
E recebemos críticas pesadas de pessoas que na verdade deveriam nos abençoar. Não tem nada a ver, por exemplo, com a gente repreender, colocar de castigo uma criança, por exemplo, assim. Isso faz parte. Agora, alguém dizer assim que a gente não tem valor, que a gente não vai dar nada, que não merecemos, que a gente está fadado ao fracasso, esse tipo de coisa, muitas vezes pessoas que deveriam ser bênção na nossa vida, que são autoridades, pai, mãe, parentes, pessoas que criaram a gente, amigos próximos, acabam liberando palavras desse tipo na nossa vida e a gente, infelizmente, guarda isso como verdade. E nós precisamos entender que isso não é a verdade sobre nós. A verdade sobre nós é aquilo que Deus tem declarado sobre nós. Se você vive se repetindo isso, eu não tenho valor, eu sou um fracasso, porque alguém te disse isso, saiba que isso não é a tua verdade. Nós temos também um tipo de abuso que é o espiritual. Por exemplo, você passou por alguma igreja por aí que o líder daquela igreja, naquela religião, naquela crença te decepcionou ou falhou com você de uma maneira muito séria. Digamos assim, abusou, mentiu, enganou, deixou na mão e por aí afora. Esse é um tipo de abuso que está em Jeremias 23:1, que é o pastor que fala sobre os pastores e líderes que ferem a igreja, e não que são canal de Deus para abençoar as pessoas. É o tipo de líder religioso que está interessado em não mais do que o dinheiro das pessoas. Infelizmente isso tem por aí. Essas pessoas não representam o Evangelho de Cristo, somente os seus interesses egoístas. Então, se você já passou por algum lugar assim, e aí carrega essa visão de que Deus é desse jeito, de que Deus é só essa religião interessada nos nossos bens, naquilo que a gente pode ofertar, naquilo que a gente pode dar, saiba que essa não é a verdade. Deus é interessado em participar da nossa vida. Dízimos e ofertas fazem parte da Bíblia, sim, lógico, mas não dessa maneira de interesse egoísta. Isso é para que Deus possa abençoar a gente, e a gente precisa fazer sabendo o que está fazendo, não porque alguém nos obriga. A gente serve a Deus em todas as coisas, na área financeira, com as doações de coisas que a gente traz, alimento, ou a gente serve a Deus com alguma coisa que a gente ajuda na igreja, porque a gente entende que isso é bênção para a igreja, é bênção para nós, isso nos faz a gente se sentir mais feliz. Então a gente faz porque a gente entende o que é de fato o Evangelho, mas não porque alguém nos pressiona com uma cobrança de que a gente seria amaldiçoado se, por exemplo, não fazer uma dessas coisas. Se não fazer uma pressão além daquilo que seria uma cobrança interesseira egoísta, por exemplo. Então isso seria um abuso espiritual. Não é tão normal aqui, porque a maioria das pessoas já vem há bastante tempo na igreja, mas caso você tenha tido um tipo de experiência assim, saiba que Deus não é muitas vezes muito bem representado por tantas pessoas. Nós precisamos entender quem é o Deus que nos ama, de fato. O nosso pastor, por exemplo, é diferente, não é dessa maneira. Vocês muito bem conhecem. Abuso sexual, por exemplo, é outro tipo de trauma que gera complexo. E infelizmente é muito mais comum do que a gente pensa. Talvez aqui algumas pessoas tenham passado por esse tipo de trauma, de situação terrível, porque é infelizmente mais comum do que a gente pode imaginar. E sem o tratamento adequado, sem a gente curar essas feridas, a dor vai persistir na vida de quem é abusado. Esconder também não resolve o problema. Fingir que não aconteceu também não vai resolver o problema. A gente precisa de uma cura disso na nossa vida. Independente de qual foi o tipo de abuso destes que eu falei, ou de complexos que a gente guarda, há algumas coisas que a gente precisa entender e fazer para se livrar disso. Lógico que o culto aqui, como eu já digo pela terceira vez, a gente não resolve esse problema aqui, a não ser que o Espírito Santo queira, ele pode, daí sim. Mas normalmente a gente precisa de várias conversas com alguém, de alguém que ore por nós. A gente precisa de um momento assim, de uma presença intensa do Espírito Santo, como um encontro com Deus, alguma coisa assim. Mas desperta no teu coração para não carregar o lixo e não deixa para resolver na segunda que vem. Ou no domingo que vem eu vou vir na igreja e vou falar com Deus sobre esse assunto.
Na outra semana lá, em maio, eu vou combinar com o pastor e vou conversar com ele. Não fica deixando para depois. Se o Espírito Santo já está falando contigo aí, daí é como se a gente, né, o pastor meu tem um livro, qual voz você tem ouvido? Às vezes a gente tem duas vozes no nosso interior, o Espírito Santo dizendo, procure a cura, procure se livrar desse lixo, vai conversar com o pastor, venha orar, tire um tempo de oração para que eu possa tocar na tua vida. E a gente dizendo, isso é coisa da minha cabeça. Não, agora eu não posso, agora não tenho tempo. Eu sou orgulhoso, o que vão pensar de mim? Entende? Ao invés de ouvir o Espírito Santo nos direcionar para uma vida mais feliz e pura, a gente é teimoso e quer ouvir a nossa própria voz. Ou a voz do nosso orgulho, do inimigo tentando manter a gente aprisionado. Primeira coisa que a gente precisa entender, em qualquer tipo de abuso em que a gente foi vítima, seja verbal, por exemplo, de ofensas e por aí afora, ou sexual, a pessoa em si é a vítima. E foi a pessoa que causou o abuso que gerou o pecado. Porque, no geral, com o passar do tempo, a pessoa que sofreu, ou seja, aquela que alguém disse, você não vai dar nada, essa pessoa é que passa os anos e dia após dia da sua vida se sentindo culpada, e não aquele que falou a maldição que não deveria. A pessoa abusada é aquela que coloca sobre si a culpa, dizendo, eu não mereço, não vou dar nada. Eu fui o culpado, e não aquele que foi o agressor ou o abusador. Então, primeiro de tudo, nós precisamos entender que quem fez errado não foi a vítima, mas o agressor. Mas a vítima, ou seja, cada um de nós precisa aprender a perdoar aquele que algum dia tenha falhado com a gente. Porque nós, muitas vezes, colocamos raiva no nosso coração e ódio. Então nós precisamos nos arrepender diante de Deus e pedir a Deus perdão por essa raiva e por esse ódio, mesmo sendo nós as vítimas. Nós falamos sobre a importância de perdoar alguns cultos atrás, vocês vão ter essa palavra fresca ainda no seu coração. A gente precisa aprender a perdoar, e isso é com a ajuda do Espírito Santo. O que a gente precisa se a gente se encontra? Digamos assim, você passou por uma situação dessa, se sentiu o Espírito Santo tocou na tua vida, o que tu faz? Tira um tempinho ali no teu dia, na tua casa, e escreve ali, pode ser, por exemplo, ou na tua mente, e lista o que aconteceu. Quem foi que feriu você? E realmente, assim, identifica qual foi a situação que às vezes você fica constantemente trazendo na tua memória, que te trava, que não deixa a tua vida progredir, que você tem, por exemplo, um trauma que está constantemente te incomodando. Lista, escreve no papel, por exemplo, e deixa claro, isso é um trauma que eu passei, isso é um complexo que eu vivenciei, isso é um lixo que eu tenho carregado. E aí, se você quer que você venha conversar, pede ajuda com uma pessoa madura, com uma pessoa, como o nosso casal de pastores, por exemplo, pede conversa. No geral, o que o pastor vai fazer, por exemplo? E se for uma coisa simples, até você mesmo pode fazer. É uma oração, desligando a nossa alma completamente do abusador. É uma oração simples, mas a gente precisamos colocar pé e dizer, eu desligo a minha alma completamente dessa pessoa que me agrediu verbalmente, que abusou, que me feriu, que deveria ter me amado como um familiar, um pai e uma mãe, e negligenciou isso. Então, digamos assim, eu desligo a minha alma dessa pessoa. Essa é uma oração que tem que fazer desse abusador. No caso de abuso sexual, por exemplo, ou até aquela pessoa que não leva a sério a sua vida, mas tem um monte de relacionamento por aí, a Bíblia diz que a gente se torna uma só carne, certo? Mas a alma também junta. E aí, quando a pessoa tem muitas ligações de almas por aí, vocês estão entendendo? É como se a alma se fragmentasse e ela pega um pedacinho de cada pessoa. Então as pessoas não levam a sério a sua vida. Daí uma tem relacionamento com essa, aquela tem relacionamento com mais 15, que tem relacionamento com mais 20. Aí a pessoa chega uma hora que ela não sabe nem quem é direito, de tanta influência ruim, influência de outras pessoas que ela acaba carregando. Também não é o momento para a gente aprofundar sobre esse assunto, até tem crianças na igreja.
Mas se você tem esse tipo teve, inclusive no seu passado, uma quantidade excessiva de relacionamentos por aí, isso precisa ser tratado em nossa vida. Isso também acaba influenciando as nossas emoções, as nossas almas, e biblicamente isso é fato. Então a gente precisa tratar do nosso interior. Orar, e o pastor Eric faria, por exemplo, uma oração para que a nossa alma fosse reconstituída e livre da influência desses tantos relacionamentos que devem ficar para trás e não mais nos influenciar. Amém? Vocês estão entendendo quantas coisas às vezes a gente pode carregar como lixo na nossa vida e não deve? A gente precisa de libertação se algum espírito imundo, se o inimigo das nossas vidas usa isso que a gente passou para atacar a nossa vida, para bloquear a nossa vida. E a gente precisa de algo que se chama libertação do cativeiro. Geralmente quando se fala de libertação, chega uma pessoa aqui, com sexo por aí fora, e alguém ora e a pessoa fica normal. Mas existe um outro nível de libertação que se chama cativeiro. Uma pessoa, por exemplo, que sofreu um abuso, ou o pai falou uma palavra dura demais, você não vai dar nada na vida, e aquilo gerou um trauma tão forte na vida da pessoa, é como se a mente dela, a alma, ficasse aprisionada naquele momento da vida, naquele tempo da vida e naquele lugar, digamos assim, na sala da casa, lá em 1990. Toda vez que a pessoa precisa dar um passo além na vida, vem aquela memória. Você se lembra daquele lugar, daquela voz te falando aquilo e você trava. Isso é um cativeiro. Isso biblicamente se chama cativeiro. E é real. Muitas vezes o Espírito Santo pode até durante esta semana trazer um sonho mostrando isso para você. E se Deus mostrar isso para você, uma situação em que você está preso na sua vida de algum trauma que você passou, que você precisa progredir na vida, vai fazer alguma coisa, ou você vem numa